para apagar os focos A e B de um incêndio. Lembrou? Que estavam a uma distância de 30 metros um do outro. Os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar, de modo que a distância de um bombeiro ao foco A de temperatura mais elevada fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que 2 bombeiros poderiam ter entre eles. É uma questão recorde em termos de brevidade do enunciado. O enunciado é curto, isso é raro no Enem. Vou mostrar para vocês como eu propus uma solução para essa questão. Como ela fala em dobro da distância do ponto em relação a A e B, eu resolvi colocar em prática uma modelagem analítica para essa questão. Então observem comigo o seguinte. Imaginem vocês que o primeiro foco de incêndio, o foco A, está posicionado na origem do plano cartesiano. O foco A, portanto, está representado no ponto de coordenada 0 e 0. Imaginem vocês comigo agora que o foco B está a 30 metros do foco A e, portanto, no plano cartesiano, o foco B estaria nessa liberdade, digamos assim, nessa licença poética de representação, de modelagem desse problema, estaria representado no ponto de coordenadas 30 e 0. Tudo bem? Os dois pontos posicionados ao longo do eixo do X. Mas, via de regra, gente, quem modelou esse problema usando outros dois pontos no eixo dos Y, ou 2 pontos quaisquer do plano cartesiano posicionados a 30 unidades de distância um do outro, vai chegar rigorosamente na mesma conclusão. Não existe uma obrigatoriedade desses 2 pontos A e B estarem sobre o eixo do X. Isso eu quero deixar claro para vocês. Nós queremos fazer com que a posição de um bombeiro seja tal que a sua distância até o foco A seja sempre o dobro da sua distância até o foco B. Então vamos supor o seguinte, uma das posições que esse bombeiro pode ocupar é essa posição P que vocês estão vendo aqui. Eu escolhi essa posição P de modo que a distância desse bombeiro até o ponto A seja igual a 20 e que a distância dele até o ponto B seja igual a 10. Só para caracterizar aquilo que eu estou mostrando para vocês no enunciado, só para caracterizar que nesse caso, a distância desse bombeiro até o foco A, de temperatura mais elevada, será igual ao dobro da sua distância até o foco B, de temperatura menos elevada. Distância de P até A é 20, distância de P até B é 10. Isso está de acordo com o que a gente espera. Só que quem garante que esse ponto P é o único ponto que esse bombeiro pode ocupar no plano cartesiano, de modo que a sua distância até o ponto A seja o dobro da distância até o ponto B? Vocês estão vendo a sacanagem? É por isso que eu vou usar para representar esse ponto P um par de coordenadas genéricas, x e y. E eu vou perguntar para o seu René Descartes e para a geometria analítica quem são as posições do plano cartesiano que esse ponto P pode ocupar. Sabendo, muito importante, sabendo que a distância do ponto P até o ponto A tem que ser igual ao dobro da distância do ponto P até o ponto B. Observa, isso aqui é a chave para a gente ser feliz nessa questão. A distância do ponto P até o ponto A tem que ser igual à distância do ponto P até o ponto B. Assumindo que esse ponto P está ocupando uma posição ilustrativa, mas essa não é necessariamente a única posição que esse ponto pode ocupar, de modo a se manter a uma distância tal que o comprimento do segmento que vai até o ponto A é o dobro do comprimento do segmento que vai até o ponto B. Lembrando sempre, distância entre 2 pontos A e B no mundo da geometria analítica é igual a raiz quadrada de x2 menos x1 elevado ao quadrado mais y2 menos y1 elevado ao quadrado. Eu não lembro de outro registro de questão do Enem que tenha exigido distância entre 2 pontos até hoje. Confesso para vocês, não lembro. Se aconteceu, já sumiu da minha mente. Mas é importante que fique claro, de novo, na geometria pode cair plana, analítica e espacial. Infelizmente, em 2018, a analítica resolveu voltar em grande estilo. Então vamos lá. Primeiro, distância do ponto P até o ponto A. A distância do ponto P até o ponto A vai ser igual a raiz quadrada de x menos 0, escreve aqui x menos 0 elevado ao quadrado, somado com delta y menos 0 também elevado ao quadrado. Eis aqui a distância de P até A. Essa distância de P até A vai ser igual a 2 vezes a distância de P até B. Distância de P até B vai ser dada por raiz quadrada de x menos 30 elevado ao quadrado mais y menos 0 elevado ao quadrado. Eis aqui a distância de P até B. Distância de P até A, portanto, é igual a 2 vezes a distância de P até B. Isso está exatamente de acordo com a nossa condição
original. Primeira providência, vou me livrar dessas raízes. Vou elevar ao quadrado aqui e vou elevar todo mundo ao quadrado aqui. Tomo cuidado de observar que esse 2 está dentro da raiz, então ele também terá que ser elevado ao quadrado. Esse 2 vai matar o índice, esse 2 vai matar o índice aqui também, mas não esqueça, esse 2 aqui vai ter que ser elevado ao quadrado. Aqui dentro, x menos 0 fica só x elevado ao quadrado, y menos 0 fica só y elevado ao quadrado. Do lado direito, 2 ao quadrado é 4, que multiplica todo mundo que vai sobrar dentro dessa raiz. Aqui dentro sobrou um produtinho notável para a gente fazer, lembra, o quadrado do primeiro x quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo fica menos 60x, mais o quadrado do segundo, 900. E em seguida, y menos 0 ao quadrado fica o próprio y ao quadrado, não esquece do parêntese, porque esse 4 vai agir sobre todo mundo. Em seguida, na próxima linha, vocês vão ver que vai melhorar um pouco agora, x ao quadrado mais y ao quadrado do lado esquerdo é igual. Esse 4 aqui agora no chuveirinho vai distribuir, vai multiplicar todo mundo, 1, 2, 3, 4. No momento que ele multiplicar todo mundo, vai ficar 4 vezes x quadrado, 4x quadrado. 4 vezes menos 60 fica menos 240x. Depois, 4 vezes 900 vai dar mais 3.600. E, finalmente, 4 vezes y ao quadrado fica 4y ao quadrado. Pintou x quadrado e y quadrado da mesma equação, a gente desconfia. Eu acho que eu estou diante de uma circunferência. A geometria analítica voltou em grande estilo. Voltou pedindo distância entre dois pontos, que se traduz, por mais surpreendente que pareça, em um problema de circunferência. Olha que viagem o que vai acontecer aqui agora. Eu vou passar todo mundo aqui para o lado esquerdo, depois vou trocar de sinal, tá? Então o 4x quadrado vem para cá como menos 4x quadrado mais x quadrado fica menos 3x ao quadrado. Em seguida o 4y ao quadrado vem para cá de sinal trocado como menos 4y ao quadrado mais y ao quadrado vai ficar menos 3y ao quadrado. Em seguida o menos 240x vem para cá como mais 240x e o mais 3.600 vem para cá como menos 3.600. Tudo isso igual a zero. Naturalmente, eu vou multiplicar todo mundo aqui por menos 1. Na verdade, eu vou fazer até melhor do que isso. Eu vou dividir todo mundo por menos 3. Eu já vou trocar o sinal de todo mundo e dividir por 3, porque todo mundo aqui é múltiplo de 3. Ó, 2 mais 4 dá 6, 3 mais 6 dá 9. Todo mundo aqui é múltiplo de 3. Muito bem. E aí a gente continua aqui, que se Deus quiser vai caber no meu quadrinho. Dividindo por menos 3 divide por menos 3 dá 1, fica x quadrado. Depois, menos 3 divide por menos 3 dá 1, fica mais y ao quadrado. Depois, 240, troca sinal, fica menos 240, divide por 3, fica menos 80x. E por último, 3.600 divide por menos 3 vai dar mais 1.200. Tudo isso igual a zero. Eis que estamos diante, espartanos do meu Brasil, de uma equação de circunferência. X quadrado, y ao quadrado, 80x. O y desapareceu, o coeficiente vale zero. 1.200 igual a zero. Procure no YouTube método da cascatinha para determinar o centro e o raio dessa circunferência, que você vai entender o que eu vou propor a partir de agora. Eu pego o coeficiente de x e divido por menos 2. Coeficiente de x dividido por menos 2 me leva ao centro. Menos 80 dividido por menos 2 mais 40. Como não tem y, o y do centro é zero. E não custa lembrar, eu só comecei a colocar isso aqui em prática porque a minha equação está começando por x ao quadrado mais y ao quadrado, a condição inicial para que a cascatinha funcione. Se aqui eu tivesse, por exemplo, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado, eu teria que ter dividido toda a minha equação por 2 antes de tentar resgatar as coordenadas do centro e a medida do raio. Eis que tenho aqui, portanto, que o centro tem coordenadas 40 e 0, e logo em seguida eu vou pegar tanto o 40 quanto o 0 e elevar ambos ao quadrado. 40 elevado ao quadrado dá 1.600. 0 elevado ao quadrado fica 0, encosta aqui. E nesse momento, sabe quem vem? Quem desce lá dos confins do infinito é o termo independente de sinal trocado. Troca o sinal do termo independente, o mais 1.200 desce como menos 1.200. Tudo isso que você fez aqui agora, x do centro ao quadrado mais y centro ao quadrado menos o termo independente, é o que você precisa representar para calcular o valor do raio, r de raiz, coloca uma raiz e corre para o abraço. Esse raio vai ser igual a raiz quadrada de 400. Observa, raiz quadrada de 400. O que significa que o raio da região de que nós estamos falando é igual a 20. Exatamente 20. Voltando para o início da questão, porque você, a essa altura, certamente já esqueceu. O que nós estamos tentando determinar é quais são as posições que esse ponto P pode ocupar, de maneira que ele permaneça sempre
ao dobro da distância do ponto A em relação à sua distância ao ponto B. O que nós acabamos de descobrir é que esse ponto pode se posicionar nesse plano cartesiano, de modo a se movimentar em torno de uma circunferência cujo centro é o ponto de coordenadas 40 e 0. Observa que maluquice aqui. Aqui eu tenho quanto? 30, né? Eu tinha colocado 40 e 0. Então, mais ou menos aqui o centro dessa circunferência. E cujo raio vai ser igual a 20. Então, vocês imaginem aqui comigo, certo? É mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Ó, vocês vão ter aqui uma circunferência e esse ponto P pode ocupar qualquer posição aqui dessa circunferência. Vocês vão testemunhar, por exemplo, essa posição P', que a distância do ponto P até o ponto A vai ser igual a 2 vezes a distância do ponto P até o ponto B. Dá para entender? Em qualquer ponto dessa circunferência. E aí o enunciado vai além e pergunta, nessas condições, qual a maior distância em metro em que 2 bombeiros poderiam ter entre eles? Se eu tenho que posicionar 2 bombeiros ao longo dessa circunferência, qual a maior distância possível entre esses 2 bombeiros? Você deve estar pensando comigo, tomara que sim, pensando corretamente. A maior distância possível vai ser a determinada no momento em que esses 2 bombeiros forem extremidades de um diâmetro, forem diametralmente opostos. E se nós estamos diante, portanto, de uma circunferência de raio 20, para que o bombeiro que ocupa a posição P1 esteja o mais longe possível do bombeiro que ocupa a posição P2, é necessário que a distância entre eles corresponda a um diâmetro 40, e esse 40 nos leva para a resposta certa. Alternativa correta, letra B, de bombeiro, não, letra B, de Brasil. Ah, se você soubesse que a resposta era letra B de bombeiro, hein? Não tinha passado. Piada boa!